Bom dia, meus amigos. Tudo bem? Tudo certo? Já pensou, gente, que Deus nos coloca como atalaia para falar do amor dele, da grandeza dele, que tudo continue e está nas mãos dele. E às vezes nós viemos quase fraquejar, às vezes quase parar no meio da caminhada. Porque não é difícil, meu amigo, é difícil, minha amiga, perseverar em Deus. Ontem eu estava na igreja para entregar o meu cartão de membro. Sabe por quê? Porque é tanta luta, é tanta dificuldade, mas de repente Deus usou o pastor para falar que Deus tem nos colocado como atalaia. E se nós recusarmos aquilo que Deus tem nos dado para falar, como exército de Cristo, pregar contra o pecado, dizer aquilo que muitas igrejas não querem falar e não quer dizer mais. Tem muitas igrejas hoje que só querem louvar e adorar. Faz parte louvar, faz parte adorar. Mas vai muito mais ainda falar da palavra de Deus. Falar das coisas a qual Deus não tem se agradado. Quantas igrejas, louva e adora o culto quase todo e deixa 10, 15 minutinhos de palavra. É a palavra do Senhor que nos fortalece, é a palavra do Senhor, que ela vai igual uma espada de dois gumes dentro do coração do homem e da mulher, muda a história. O louvor também pode até mudar, mas o mais importante é a palavra do Senhor. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, o Senhor nos dá vida, o Senhor traz uma alegria, um renovo. Mas que nós possamos meditar nessa manhã, que Deus ele tem colocado eu como atalaia nas mãos dele, mas Deus também tem te colocado como atalaia. Mas nós muitas vezes temos medo de falar, muitas vezes temos medo de avisar enquanto é tempo, que Jesus já está às portas. Nós temos medo de falar para os nossos amigos que é necessário renunciar a esse mundo, renunciar às coisas desta terra, para ter uma vida com Cristo Jesus lá na eternidade. Mas naquele grande dia Deus vai falar: eu te dei por atalaia, Pedro, eu te dei por atalaia, Maria, eu te dei por atalaia, Ana, e por tantas outras homens e mulheres de Deus que negaram a fé naquele grande dia, que até chegaram lá, mas não entraram nas mansões celestiais, porque Deus tem nos dado como atalaia, mas nós não queremos dizer a verdade, falar do amor de Deus, assim como o Senhor nos ordena falar, sabendo que o pecado nos leva para o inferno, sabendo que o pecado nos leva à morte, E a palavra do Senhor vai dizer que naquele grande dia, o Senhor, Ele colocará diante de nós as nossas abominações, aquilo que nós fazemos e que às vezes fazemos até mesmo escondido. Mas eu quero dizer que corrija sua vida, assim como eu também começar a corrigir a minha, porque eu sou falho, sou pecador e eu erro todos os dias. Tanto que a palavra do Senhor vai dizer, que o Senhor olhou dos altos céus, não viu um justo nessa terra, mas pela fé nós seremos salvos, pela graça derramada, pelo sangue de Jesus que verteu lá na cruz do Calvário,
para que hoje eu e você tivéssemos vida. Mas não me importa, meu amigo, do seu passado e nem do meu passado. Mas Deus todos os dias tem nos dado uma vida nova. Todos os dias Deus tem nos dado o privilégio de aceitar a Ele como Salvador e pedir a Ele que possa o Senhor nos ensinar, que possa o Senhor mudar a nossa história. Porque a palavra do Senhor vai dizer que o homem sem o Senhor é como uma folha seca. Muitas das vezes, meus amigos, eu já fui muita folha seca nessa terra. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, tem me dado vida. Hoje eu tenho sido uma árvore ainda sem fruto. Mas eu creio e acredito no poder de Deus, que eu ainda vou dar muitos frutos àquele que me chamou para uma grande obra. Não desista, meu amigo, não desista do seu chamado, não importa o tamanho das lutas, das dificuldades, mas continua a caminhar, continua a perseverar no Senhor, porque é aquele, que deixa a mão do arado não é digno de entrar para o reino do céu. O Senhor não nos chamou para ser atalaia covarde, mas Ele nos chamou para ser exército de Cristo. É adiante a luta, adiante as dificuldades, as portas fechadas, quando a enfermidade chegar ou bater na nossa vida. Nós estamos, gente, sujeitos a viver como qualquer outro nessa terra. Nós somos carne, nós passamos mal, nós ficamos doentes, mas com Jesus a vitória é garantida. Com Jesus o milagre acontece. Eu demorei 4 anos, gente. Eu tenho uma consulta com o Dr. Polido dia 19 na oncologia, lá no hospital evangélico. Ele falou para mim: Pedro, nem parece, né? Já se passou 5 anos e do jeito que você estava, nem eu acreditava naquilo que Deus poderia fazer na sua vida. Mas eu sempre acreditei que Deus ainda ia me dar uma oportunidade de voltar para os pés dele, para arrepender dos meus pecados, porque eu já fui muito pecado e sou pecador, cometo pecado, mas Deus tem me ensinado como é bom estar na presença de Deus, ainda que banguelando igual um fusca velho. Mas Deus tem me guardado, Deus tem me livrado. E eu vou, depois de dia 27 de setembro, eu tenho mais 5 anos para ir para a oncologia. 10 anos na oncologia. Mas eu tenho a certeza que Deus me curou. Porque eu estava pele e osso. Eu estava sem andar, eu estava sem falar. O câncer foi para minha cabeça, foi para o coração, foi para o testículo, foi para o pulmão. E os médicos um dia chegou e falou: vão arrancar o pulmão do Pedro. Só que já tinha arrancado muita coisa, já tinha abrido meu coração, já tinha feito uma cirurgia, tanto que eu não consigo andar mais rápido, eu não consigo correr mais, que eu fico sem oxigênio, a minha boca fica seca. Fiquei paralítico, essa mão aqui, ela mexe, mas eu não sinto ela, só funciona esses 2 dedinhos, os outros não funcionam. A minha perna, ela tem dia que ela cai se eu não equilibrar, se eu não forçar para ela ficar direitinha, ela pode cair, né? Mas eu glorifico a Deus, porque quando desceu a sepultura, mas Deus tem cuidado de mim, Deus tem me guardado. Eu não tinha um fio de cabelo, nem sobrancelha eu tinha, meus amigos. E hoje voltou meus cabelos, hoje voltou minha sobrancelha, hoje eu tô gordinho, para quem pesou mais 40 quilos ou menos. Hoje eu tô até gordo, até demais, para a glória de Deus.
Deus, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Às vezes nós passamos no deserto, mas é necessário eu e você passar no deserto para que nós venhamos reconhecer que nós somos dependentes de Jesus. Mas eu quero te dizer, você já está lá e nas mãos de Deus. Começa você buscar, você começa a clamar, porque Deus, Ele muda a história do homem, Ele muda a história da mulher. Ontem eu cheguei lá na igreja, eu falei com Deus assim, eu vou entregar o meu cargo na igreja, porque eu não tenho amigos, estou me sentindo abandonado, triste. E eu falei assim, eu cansei de chamar minha mãe, meu pai para ir na igreja, eles nunca vão. Eu falei como é bom uma família unida na igreja. Como é bom porque a palavra do Senhor vai dizer assim, um caiu, o outro levanta aquele que caiu. Mas eu vou sozinho para a igreja. Minha mãe não vai comigo, meu pai. E quando eu olhei para o lado, sabe quem estava lá? Dentro da igreja? A minha mãe. Quando eu abri os olhos, assim, minha mãe estava lá na igreja. E foi justamente no dia que eu falei que eu ia abandonar e ia largar tudo. E Jesus colocou a minha mãe lá, pertinho de mim. Isso é Deus trabalhando, isso é Deus agindo, para ver que a gente não está sozinho em meio às tempestades dessa vida, em meio às dificuldades dessa vida. Não é só alegria na igreja, não. É muita tristeza também. Mas há muita vitória também. E quando eu abri meus olhos, eu vi a minha mãe lá dentro da igreja. E ela foi no culto todinho, para a glória de Deus. Eu estava pensando em parar, eu largar a mão do arado, porque eu me senti rejeitado, abandonado. Mas Deus é fiel. Ele me mostrou que naquele momento Ele é fiel, Ele permanece fiel para a igreja do Senhor. E eu deixo esse testemunho. Alegra-te, ó homem de Deus, mulher de Deus, porque Deus tem algo profundo para fazer ainda na sua vida. Eu espero em Deus todos os dias, que eu possa dizer que eu e minha casa, que eu e minha família servimos ao Senhor. Eu já passei no deserto, eu já passei, mas também chegou o manancial de Deus na minha vida. Hoje Deus tem me guardado, Deus tem me abençoado, Deus tem feito maravilhas na minha vida, mesmo não merecendo. Como eu disse, sou falho, sou pecador, mas Deus tem me sustentado. E eu deixo essa palavra, não desista daquilo que Deus tem preparado para ti, para tua família, para tua casa. Ainda que muitos podem te julgar, te criticar, ainda que muitos podem dizer que lá é uma folha seca que não vai dar nada e nem produzir. Mas eu quero te dizer, confia em Deus, entrega a tua vida nas mãos de Deus, que no tempo certo Ele vai agir na sua vida, Ele vai mudar a tua história, Ele vai te arrancar dessa terra e vai te colocar em terras novas, para você testificar e anunciar de Cristo, falar daquilo que o Senhor fez e que Deus vai continuar fazendo na sua vida. Eu tenho certeza, em nome de Jesus, que Deus tem planejado grandes coisas para a igreja dele. O Senhor tem planejado e preparado maravilhas para nós. E eu estava prestes a parar. Eu estava prestes a tirar a mão do arado. Mas Deus falou comigo, olha, Manaba, súbia, que eu sou contigo. Que eu estou contigo, não te desamparei, nem te deixei nem por um segundo. E quando eu abri meus olhos, minha mãe estava lá. Para quem falou que não ia pisar mais, para quem falou que ela não ia mais, ela estava lá e eu não chamei ela, não falei com ela. Eu só falei com ela assim, mãe, eu estou abandonando o ministério. Eu estou abandonando porque eu vou ficar como visitante. E o Senhor falou, não, filho. Você não vai ficar como visitante, você vai ficar como filho. E hoje eu venho deixar
essas pequenas palavras. Porque é difícil, meu irmão, mas vai valer muito a pena quando o Senhor nos recolher dessa terra e nós vamos morar na eternidade, onde lá não vai ter mais choro, nem mais sofrimento, mas vai ser o gozar de Deus todos os dias na nossa vida. Tenha fé, meu irmão, tudo vai dar certo, meu irmão. Fica com Deus, a paz do Senhor.